Vamos orar? Antes de orar, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler com vocês dos versos 60 ao verso 69. Como hoje é nosso último encontro, neste módulo, nosso último encontro enquanto professor e alunos, eu não quero que fique na mente de vocês que eu peguei pesado com Pedro. Então, eu quero ler esse texto com vocês antes de nós orarmos e fazermos a nossa oração com base numa das mais bonitas declarações de devoção do Novo Testamento. Está aqui. E saiu da boca do nosso querido Pedro. Vamos ler então? Acharam? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Depois você leia o discurso que está para trás que Jesus fez. Jesus foi muito incisivo nos objetivos do que é andar com Ele e nos propósitos do que significa andar com Ele. Mas Jesus, verso 61, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que o haviam de trair. Quais eram os que criam, os que não criam e quem o havia de trair? Desculpe. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos, muitos daqueles que andavam com ele, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, sempre Pedro, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Me parece que é uma tradução que fala: só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, para onde nós iremos? Onde nós buscaremos algo semelhante àquilo que tu podes dar? A quem nós seguiremos? A quem nós obedeceremos? A quem nós nos entregaremos? Esta é uma das mais bonitas e devotas declarações de submissão e amor ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos orar? Alguém que sentir o desejo, esteja orando por todos nós, os professores, pelo culto, para que o Senhor esteja nos direcionando. Oremos. Senhor, nós entendemos que só o Senhor tem palavra da verdade, só o Senhor nos traz esperança verdadeira, Senhor. Amém. Nós estamos aqui hoje de manhã para aprender sobre essa palavra, Sim. para entendê-la melhor. Peço a sua bênção sobre os professores da Escola Dominical, Amém. sobre o Fernando do culto, Senhor. Amém. Que eles possam estar transmitindo a sua palavra de uma forma
que nós possamos tirar o maior proveito delas. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem. O objetivo da aula de hoje, para finalizar o nosso curso, é fornecer a vocês 5 princípios bíblicos ou 5 formas bíblicas práticas de como lidar com a crítica, de como você pode se comportar ou de como você pode orientar a sua mente numa situação em que você esteja sendo o alvo de crítica. Esse é o objetivo da nossa aula hoje. 5 proposições, uma aula prática é o desejo. 5 proposições que têm a ver com as Escrituras e que me parece que podem nos dar um norte para que nós saibamos como agir em meio a uma situação em que estamos sendo criticados. Para isso, eu preciso puxar alguma coisa que eu deixei na aula passada, em relação ao amor de Deus. Vocês se lembram que na aula passada nós fizemos um convite, um desafio, a de que consideremos a diferença de perspectiva do jeito como Deus nos ama e da maneira como nós entendemos o amor ou como nós nos amamos uns aos outros. Não é? Procurei desafiar vocês a pensarem de que perspectiva, qual é a perspectiva que Deus tem ao nos expressar o seu amor. Fiz isso com base na pressuposição bíblica da autossuficiência de Deus. Deus não tem necessidade, foi essa frase que eu utilizei, Deus não tem necessidade alguma a ser suprida fora dele. Bom, mas isso quer dizer que eu estou afirmando que Deus tem necessidade a ser suprida dentro dele? Não sei. Uma afirmativa não significa necessariamente a afirmativa do seu oposto. E eu creio que creio que seja difícil qualquer homem responder isso. No entanto, o objetivo da nossa aula, e ao pensarmos do amor de Deus, como Deus ama, é esse. Deus não tem necessidade alguma fora dele a ser suprida. E eu me recordo que eu chamei a vocês para pensarmos nisso e embasar isso, João capítulo 1, que eu disse que João capítulo 1 é o primeiro capítulo da Bíblia em ordem cronológica. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos acrescer essa fundamentação. Aí mesmo em João, vai lá para o capítulo 5. Capítulo 5, verso 26. Quem achou, por favor, leia. Capítulo 5, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai tem vida em si mesmo. Nenhum de nós tem vida em si mesmo. Percebem? O Pai tem vida em si mesmo. De nada ele precisa para ser suprido. Nós precisamos. O Pai tem vida em si mesmo. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho, veja aí um aspecto intrínseco da divindade, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nenhum ser tem vida em si mesmo. Muitos anos atrás, um casal nosso conhecido, não do nosso círculo íntimo de relacionamento, mas do nosso círculo de relacionamento, uma segunda-feira normal, absolutamente normal, segunda-feira, a mãe foi ao quarto do filho, adolescente, chamá-lo para ir para a escola. Menino, eu acho que devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. Ela foi uma vez, foi para a cozinha, foi 2 vezes, foi para a cozinha, o menino não levantava. Na terceira vez ela voltou lá, o menino estava morto. Aquele jovem teve uma parada cardíaca durante a noite. Jovem de 12, 13 anos. E várias vezes eu vi aquele jovem jogando basquete, jogando futebol. Não pode haver nada mais tolo do que se dizer que nós não precisamos de Deus ou somos autossuficientes. Aquele que diz que não há Deus, gostaria de perguntar o que ele faz durante a noite para ficar vigiando a própria respiração.
Alguém aqui fica vigiando o próprio batimento cardíaco durante a noite? Ou a respiração? Deus tem vida em si mesmo, é o único ser que tem vida em si mesmo. E ele já deixou isso claro lá atrás no Antigo Testamento, quando ele chamou Moisés. Qual foi a primeira palavra que ele disse a Moisés, quando Moisés começou a titubear? Mas Senhor, o faraó, o que Deus disse? Eu sou o que sou. Segundo os eruditos, Deus estava dizendo autoexistência, autossuficiência e presença relacional. É por isso que nós dizemos que o amor de Deus é 100% puro, 100% santo e 100% desinteressado. E se eu juntar esses 3 algarismos numa equação, 100% puro, 100% santo e 100% desinteressado, isso é igual a 100% confiável. Ou 200% confiável. Percebem? Por isso Deus não tem o menor problema, porque para isso é revelação do amor dele, em permitir que o sofrimento que visa a transformação venha na vida do seu filho. Não tem esse negócio, se eu deixar que isso aconteça, ele vai ficar de mal comigo. Quantas vezes você e eu já atrapalhamos o processo de Deus na vida do outro? Do que Deus estava fazendo na vida do outro através de situações que nós quisemos mitigar e de alguma forma suprir rápida e ansiosamente. Deus não tem nenhum interesse, porque Ele te amou desinteressadamente. E se Ele nos amou desinteressadamente, é aí que se ancora a graça. Porque se Ele nos amasse com algum interesse de retribuição, a graça já não seria graça. Percebem? Por isso o amor de Deus é 100% confiável. E por isso nós podemos confiar nele. E veja, eu digo isso aqui na frente com muito temor. Eu sou feito de carne e osso, e eu não sei qual é o meu amanhã, ou o que baterá na porta da minha vida amanhã. Então eu digo isso aqui com muito temor diante de Deus. Nós podemos confiar no que Ele faz nas nossas vidas e o que Ele faz na vida daqueles que estão ao nosso redor. Meu pai se converteu um dia, e eu sei que ele se converteu. Porque quem conviveu com ele e viu quem era o Sr. Jorge antes e o Sr. Jorge depois da conversão, sabe que ele se converteu. Muitos anos depois ele se afastou, deixou-se levar por algumas coisas e permaneceu anos afastado da igreja. A doença veio. Seis meses antes dele falecer, num domingo, fomos eu e minha família até lá passar com eles, e eu lembro que eu comprei um livro de Charles Swindoll. Charles Swindoll tem uma série, Paulo, Davi, José, já viram? Esther, Ruth. Eu comprei o livro de Davi e fiz uma dedicatória no livro. A dedicatória foi com base no Salmo 139:6, eu acho. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu for até aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no Sheol, tu estás lá. Para onde fugirei da tua presença? Foi essa dedicatória que eu fiz no livro para ele. E deixei o livro com ele, passamos o dia lá, voltei, porque eu morava em outra cidade, voltei. Algum tempo depois, minha mãe compartilhou comigo que depois que nós fomos embora, o meu pai passou o resto da tarde até a hora de ir para a cama, sentado no mesmo lugar. Com aquele livro nas mãos.
De vez em quando ela ia até a janela da sala de jantar, dava uma olhada para saber se estava tudo bem, mas teve a sabedoria de não interferir ali. E ela diz que várias vezes o viu chorando com aquele livro na mão. Levantava para ir ao banheiro, voltava. Foi visível ver como, me parece que naquele momento, ele estava dizendo ao seu Senhor: o Senhor ganhou, eu tenho que me render. E 6 meses depois, Deus chamou meu pai para a glória. Percebem? Minha mãe teve a sabedoria de deixá-lo ali, cuidando para ver se estava tudo bem, mas percebem como o amor de Deus trabalha? E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é algo que nós devemos ter em mente quando algo vem até nós que nós achamos desagradável, ou que nós reputamos de mal, ou que nós entendemos que vai estragar alguma coisa, ou até que nós julgamos ser aparentemente injusto. Essa é a perspectiva que o cristão deve ter. Essa é a perspectiva que o cristão deve ter. É com base nisso, é com base nessa âncora que nós então vamos falar sobre esses princípios que nós devemos ter em mente no momento em que estejamos passando por alguma crítica que vem direcionada a nós, alguma correção, alguém que está postulando alguma coisa contra nós, ou que está querendo nos repreender ou nos repreendendo. Devemos ter isso em mente. A partir do momento que eu tenho a consciência de que o amor de Deus é assim, e de que Ele não tem pressa, de que Ele fará o que for necessário para que o propósito dEle seja alcançado na minha vida, e o propósito dEle nós vimos na aula passada, que está consubstanciado em Romanos 8, 29, para aqueles que de antemão chamou, os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de quem? Do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse é o propósito de Deus. Me parece, com tudo que possa acontecer, ouvir bater a porta da sua casa, e que Deus tenha misericórdia de nós e tenhamos temor disso. Amém? Muito bem. 5 princípios que eu quero deixar com vocês na aula de hoje, para que você tenha em mente que, creio, ajudarão você a lidar com essas situações desconfortáveis, ou essas situações desconcertantes, ou seja lá o adjetivo que você queira colocar nisso. Todos nós temos uma primeira reação quando estamos sendo alvo de crítica, estamos sendo criticados, todos nós. Todos nós temos um ímpeto inicial. O nosso ímpeto inicial pode ser expresso de várias maneiras, mas na verdade ele tem uma raiz só. Há em nós e em nosso coração uma necessidade inata de nos justificarmos, de nos auto-justificarmos. E quando estamos sendo alvo de alguma crítica, ou estamos sendo repreendidos ou criticados, esse sentimento aflora no nosso coração e quer tomar o controle. Porque nós temos pressa em dizer que não é aquilo, nós temos pressa em dizer que não foi assim, nós temos pressa em dizer você está errado no que você está falando, nós temos pressa em correr para mostrar que as coisas devem ser de uma outra maneira. Isso é autojustificação. E a autojustificação tende a minar a correção. E mais que isso, ela tende a minar o relacionamento de onde nasceu a correção. Porque se alguma pessoa vem até você e faz algum tipo de crítica, faz algum tipo de repreensão, há um pressuposto básico que essa pessoa não saiu do Irã para vir aqui falar com você. Há um pressuposto básico que essa pessoa, de alguma forma, tem algum tipo de vínculo com você. E por ter esse tipo de vínculo com você, há um pressuposto básico que essa pessoa deseja o seu bem.
Mas a nossa autojustificação, a ânsia que nós temos de proclamar ao sol que nós estamos certos, nós nem deixamos a pessoa terminar o raciocínio. Nós cortamos, muitas das vezes até humilhamos e estragamos o relacionamento. Mas isso pode estragar o que Deus quer fazer na nossa vida ou queria com aquela correção? De maneira alguma. Eu creio que Deus às vezes olha para nós e diz assim: Jorge, os seus dias estão contados aqui, ó. Para mim, 1000 anos são como um, e um dia são como? Tempo para mim não é o problema. Para você é. Você quer endurecer, quer continuar assim, Deus vai dando linha na pipa. Tempo para Ele não é o problema, em nada do que possa acontecer, Deus vai dizer: nossa, e agora o que eu faço com isso? Não existe a menor possibilidade de Deus chegar para você e dizer: desculpa, olha, eu tenho tanta coisa para cuidar no cosmos que eu não atentei que isso podia acontecer com você. Me perdoe, eu sou um ser muito ocupado. Não existe a menor possibilidade disso. Não existe a menor possibilidade disso. Logo, quando eu estou nessa situação de ser alvejado por uma repreensão, de ser alvejado por uma crítica, de ser alvejado por alguém que está me passando por determinado padrão, primeira coisa, não se apresse em identificar qual é o padrão para você contestar. Ok? O que você deve ter em mente, então? 5 coisas eu quero sugerir a você, para você ter em mente. Primeira, não existe na face da terra maior crítica para você e para a sua vida do que a cruz de Cristo. Eu vou repetir. Não existe maior crítica que possa ser feita a você que já não tenha sido feita simplesmente pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo é minha maior crítica. Nada do que eu possa ouvir do outro pode ser tão crítico e repreensivo do que já foi a cruz de Cristo na minha vida. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E eu peço a alguém a gentileza de ler do verso 9 até o verso 18. Por favor, Romanos capítulo 3, de 9 a 18. Alguém que achou, leia. Quem se inclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma fizeram inúteis, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Perceberam a série de nãos arrasadores que tem nesse texto? Perceberam? Tenho resposta diante de um texto desse? Não tenho.
Não há justo nem há um sequer. Você se considera uma pessoa muito justa? Não há justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus legitimamente, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Lembra quando o jovem rico chegou com toda aquela petulância espiritualizada perto de Jesus e disse: bom mestre? O que Jesus lhe respondeu? Por que me chamas de bom? Só há um que é bom. Quem é bom? Sabe o que Cristo estava fazendo ali? Eu já estava começando a tratar aquele coração. Já estava começando a tratar ali, ó. Nosso Senhor. Gente, eu não tenho palavras. Ele já começou a tratar aquele coração ali. Perceba onde você quer chegar, meu querido jovem. E quais as palavras você está usando. Tudo isso tu fizeste desde a minha mocidade. Amarás teu pai, tua mãe, ama o Senhor, ama o próximo como a mim mesmo. Que maravilha. Então façamos o seguinte, vai lá, vende tudo o que você tem, vem e segue-me. O problema de Jesus não era a riqueza, queridos. Jesus não tem problema com ricos, de maneira nenhuma. Devemos entender que Deus os abençoou. Porque se o problema de Jesus fosse a riqueza, ele tinha mandado Zaqueu ficar pobre. Não tinha? Ó, Zaqueu, isso não basta. Quando aquele jovem retirou-se, ele provou que ele não cumpria os mandamentos de amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, como ele disse arrogantemente que cumpria. Não existe maior crítica da minha vida e da sua vida que não a cruz de Cristo. Essa pessoa que está na minha frente e está me repreendendo, ela não está fazendo algo mais ou superior ao que já foi feito pela cruz de Cristo. Aprecio muito algumas coisas que John Stott disse, uma delas foi: a cruz de Cristo foi feita para nós, mas também foi feita por nós. Eu estava lá, acertando a madeira e martelando. A cruz de Cristo foi feita por nós, também. Não existe. Quando você tem isso em perspectiva, nada do que você possa ouvir pode superar aquilo que é lembrado da cruz de Cristo em sua vida. Já vi pessoas se jactarem de justificação. Meu querido, você foi justificado porque estava tudo certo? Você foi justificado justamente porque tinha algo muito errado na sua vida. Por isso você foi justificado. Você não foi justificado porque estava tudo certo, ou porque você podia dar conta do recado. A justificação é um sinal de que estava tudo errado na sua vida. Por isso Deus te justificou. Primeiro princípio, então. Não existe maior crítica para você e para a sua vida que já não tenha sido feita ou esteja acima da cruz de Cristo. Esse é o primeiro princípio que nós devemos guardar quando estamos vivendo essa situação desconfortável. E ela é desconfortável. Não estou mitigando essa questão. Ela é desconfortável. Em algumas situações pode ser bastante desconfortável. Segundo ponto, segundo princípio, esforce-se por ser uma pessoa ensinável. Esforce-se por ter um coração ou desenvolver um coração ensinável. Eu quero lembrar a você que uma das marcas do sábio, lá em Provérbios, é ouvir. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Por favor. 12, eu acho que é 1. Provérbios capítulo 12, 1.
Outro irmão, por gentileza, já abre em Provérbios capítulo 15, 31. E outro em Provérbios 27, 5. Provérbios 12, 1, Provérbios 15, 31 e Provérbios 27, 5. Provérbios 12, 1, que diz? O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que levanta obstáculos à repreensão, o que o Provérbios está dizendo? Ele é estúpido. Qual outra palavra? Tolo. Insensato. Provérbios 15, 31. Quem achou? Repita, por favor. Isso. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Você quer se tornar uma pessoa sábia? Pare de se auto-justificar. Você quer se tornar uma pessoa sábia? Aprenda a ouvir e a considerar os seus caminhos. Essa é uma marca dos sábios. 27, Provérbios 27, 5. Por favor, quem achou, leia. Houve um cruzamento de linha aí, né? Então, por favor, descruzem a linha e alguém fale. É melhor a repreensão declarada do que o amor encoberto. Ame aquele que está sendo claro e pontual com você a respeito das suas questões, dos seus erros e dos seus pecados. Esse ama você. Não é aquele que bate o tapinha nas suas costas e diz: você é um cara muito bom, né? Lembra que eu falei aula passada? De elogio ninguém. De elogio ninguém. Tá fraco, né, gente? Vocês estão convencidos disso? De elogio ninguém? De elogio ninguém cresce. De elogio ninguém cresce. A contrário senso, uma das marcas do tolo é justamente não dar ouvidos. Lá em 15 mesmo, Provérbios 15, eu acho que o verso 32 faz aquele paralelismo comum do livro de Provérbios, né? Do 31 fala uma coisa, no 32 ele faz o paralelo. Né? Leia 31 e 32 de novo, capítulo 15, 31 e 32, por favor, para vocês perceberem o paralelo. Os ouvidos que atendem à perfeição salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Os que rejeitam a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. Olha aí. O que despreza a disciplina, o que rejeita a disciplina, despreza a sua alma. Porém, irmão, por favor, final dele, o que é que fala? 32, porém? O que atende à repreensão adquire entendimento. O que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 13, 13. Provérbios 13, 13, por favor. Quem despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas quem teme o mandamento será recompensado. Quem despreza, irmã, que tá? Quem despreza a palavra traz sobre si a destruição. Seja ou desenvolva, ou melhor, peça a Deus para desenvolver em você um coração ensinável. Você sabe qual foi uma dentre várias, das grandes diferenças do perfil entre os reis Saul e o rei Davi? Se nós formos colocar alguns fatos numa linha, lógico, linha só pode ser linear, né? Se nós formos colocar alguns fatos linearmente, nós perceberemos que Davi fez coisas horríveis, né? Ele cometeu algumas atrocidades. Mas sabe qual é a diferença entre o perfil de Davi e o perfil de Saul? Uma das diferenças é justamente essa.
Davi tinha um coração ensinável, Saul não. Saul tinha um coração obstinado, empedernido, voltado para o culto a si mesmo. Davi tinha um coração ensinável. É só você ler o Salmo 51. Quando ele se derrama, quando ele submete à repreensão de um profeta, Natã, que estava abaixo dele em autoridade. E ele escreve aquele belo Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito. Essa é a oração que eu e você devemos fazer em vários momentos da nossa trajetória durante a semana. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável, ou seja, ensina-me. Segundo princípio, esforce-se por ser uma pessoa ensinável. Terceiro princípio, concentre-se na crítica e não em quem está criticando. Concentre-se na crítica e não em quem está criticando. Muitas vezes você pode ser criticado por uma pessoa bem íntima sua. Sua esposa, seu marido, até seu filho, seu pai, um amigo da coinonia, além de irmão. E é muito comum nesses círculos em que nós já desenvolvemos intimidade com pessoas, que nós, da mesma forma que essas pessoas aprendem a detectar os defeitos e os nossos pecados, nós também começamos a detectar quais são os defeitos e os pecados delas, não é isso? E uma das piores coisas que você pode fazer quando você estiver sendo criticado é, ao invés de você prestar atenção em qual é a crítica, você olhar para quem está criticando e lá no seu coração você dizer assim, mas quem ele pensa que é? Não é? Mas eu conheço isso, mas ela já fez isso. Mas eu conheço a minha esposa, algumas vezes ela dá umas derrapadas, né? Querido, não exija dos outros a perfeição que nem mesmo você pode ter. Não exija dos outros a perfeição que nem mesmo você pode ter. Concentre-se no que está sendo dito. O que importa é o que está sendo dito, não quem está dizendo. Centenas de pessoas se converteram com as palavras de pregação de homens que hoje estão na lama, ou fazendo coisas abomináveis. Percebem? Concentre-se no que está sendo dito, não em quem está falando. Deus pode usar qualquer situação e qualquer pessoa para repreender você. O remédio é a repreensão, não é o enfermeiro. Quem vai curar a sua alma é o remédio, não é o médico. O médico pode passar quantas vezes ele quiser no seu leito. Não é ele, não é a presença dele. É aquilo que vai ser administrado através do que ele concluiu da sua vida. Percebem a diferença? Concentre-se na crítica e não em quem está criticando. Quem está criticando não tem grau de interesse a ponto de você fechar os ouvidos àquilo que está sendo dito. Você pode estar perdendo uma excelente oportunidade de crescimento para olhar pela aparência, em vez de ver aquilo que está sendo dito. Quando o que uma pessoa diz a seu respeito faz um caminho dentro do seu coração, já sentiram isso? Eu não tenho outra maneira de me exprimir senão essa. Várias vezes, quando eu ouvi determinadas coisas, aquilo parece que foi algo que foi entrando assim no meu coração e fez um caminho lá dentro, e um estrago também. Esse é o ponto. Quem está criticando
é de só menos importância. Considere a crítica. Recapitulando, princípio primeiro, não existe maior crítico na sua vida do que a cruz de Cristo. Segundo, tenha um coração ensinável. Terceiro, concentre-se na crítica e não em quem está criticando. Quarto princípio, entenda que a crítica e a repreensão são uma faceta de honra. Entenda que a crítica e a repreensão são uma faceta de honra e trazem bênção para a sua vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, e alguém leia, por gentileza, do verso 5 ao verso 11. Hebreus, capítulo 12, de 5 a 11. Hebreus 12, de 5 a 11. Quem achou, por favor, leia. Hebreus capítulo 12, de 5 a 11. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Preste atenção em como o autor de Hebreus discorre sobre o tema. Ele está falando de exortação, de repreensão, de disciplina. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. E vem do Senhor através do quê? Ou da situação ou de alguém que está envolvido na situação. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais. Nem desmais. Essa palavra é espetacular. Quando por ele és reprovado. Não desfaleça. Não desmorone. Eu lembrei de uma situação agora. Passei muito pouco tempo com meu avô materno. Meu avô materno era fazendeiro. Nas vezes que fui lá, eu tenho ótimas recordações de lidar com ele. Ele era o tipo do homem que, como direi, ele era o tipo do homem que não dava folga para o neto. Mas ele era o tipo de homem que andava junto com o neto. Tenho ótimas recordações dele. Uma delas é eu e ele embaixo de uma lona, 4 da manhã, numa carroça, indo para a cidade levar o leite, tomando café e comendo biscoito. Eu e aquele homem zarrão, sentado na carroça, porque estava chovendo, garoando, Portugal, muito frio. Um pirralho, ele tomando café, comendo biscoito, escondidos ainda. Assaltamos a lata de biscoitos da avó. A fazenda dele ficava na beira da rodovia, de uma estrada que ligava a fronteira da Espanha com Portugal. E em épocas de colheita passavam por ali muitos colonos, pessoas que vinham procurar trabalho.
e ele tinha muito prazer em dar trabalho a essas pessoas. Só que ele fazia um teste a essas pessoas, né? Então aparecia lá alguém pedindo trabalho, ele às vezes montava lá o arado e mandava o cara fazer um traçado e depois ele via se contratava ou não, né? Se não contratasse para aquilo, ele arrumava qualquer outro tipo de colocação. E eu tenho uma vaga lembrança de uma situação em que, numa situação dessas, também estava muito frio e garoando, o homem que disse que estava precisando de muito do emprego e do trabalho, ele falou para assim, então tá, ó, vamos fazer aqui, ó, faz o tracejado do arado, até lá perto da capela. E aquele homem virou para ele e falou assim, mas, senhor Nicolau, agora? Mas está chovendo. Aí o senhor Nicolau virou para ele e falou assim, você é feito de açúcar? Você é feito de papel? Ou você vai fazer o traçado, meu amigo, procura a próxima fazenda. Não desmais quando por ele és exortado, repreendido. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Porque, verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus está infundindo a perseverança na sua vida. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Pule para o verso 10. Pois eles nos corrigiam, nossos pais, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Lembram lá de João, capítulo 15, eu acho que é 15? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, meu pai corta e lança fora. Todo aquele que está e dá fruto, meu pai limpa, trata. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Não se incomodem, nós vamos parar daqui a pouco, tá? Hoje nós vamos terminar a aula mais cedo. Salmo 141, 5. Salmo 141, 5. Por favor, alguém que achou, leia. Mira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo. Alguém tem outra tradução? Diga-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitar. Continuarei a olhar enquanto os perversos praticam maldade. Perfeito. Alguém com NVI ou NVT? Vira-me o justo com amor leal, me repreenda, mas não perturbe a minha cabeça com óleo puro, pois a minha oração é contra as práticas do mal. Fira-me o justo com amor leal. Fira-me o justo com amor leal. E será isso mercê? Será isso favor? Será isso bênção na minha vida? Considere aqueles que de alguma forma se aproximaram de você e fizeram uma repreensão. Considere isso. Não atentar a essas coisas é querer ser autossuficiente no mundo. Isso não existe. Isso quebra a ideia de comunidade, isso quebra a ideia de comunicabilidade, isso quebra a ideia de comunhão, isso quebra a ideia de uns aos outros no corpo de Cristo. Esse é o quarto princípio. Aprenda a desenvolver o raciocínio de que a repreensão e a crítica são uma faceta de honra. Mas que estranho, onde está a questão na faceta de honra? Se Deus disse que Ele disciplina e repreende porque é pai e você considera o filho, qual é a faceta de honra? A faceta de honra é que se Deus está repreendendo você, Ele está dizendo, você é meu filho. Aos que são meus filhos, eu
repreendo, eu disciplino. Eu não permito que você tome a sua vida nas suas mãos e faça o que bem entender dela, porque senão o principal prejudicado será quem? Lembram daquele exemplo que eu falei na aula passada, do José e Maria e Deus? Quem? Você mesmo. Deus nos tem por seguros nas mãos dele. E essas questões, e a crítica e a repreensão, são uma faceta de honra e trazem bênção à nossa vida. Quinto e último princípio. Teria mais, mas não falarei mais, porque senão, 10, qual deles eu vou observar? Então 5 tá bom. 5. Quinto e último princípio. Fique até o fim. Por algumas expressões que eu já vi aí, difícil, né? Ouça tudo. Fique até o fim. Até o fim de quê? O seu. Até o fim de quê? Até o fim da crítica, até o fim do que a pessoa está dizendo. Fique até o fim. Ouça. Ninguém pode fazer uma avaliação coerente, lógica e sustentável se não tiver todos os elementos nas mãos. Isso é coisa de apressado. E Provérbios diz que uma das marcas do tolo é a precipitação. Fique até o fim. Ouça tudo o que a pessoa tem para dizer. Certifique-se de que ela terminou. Não cinicamente. Já terminou? Aí você já começou a rasgar desde o primeiro lá até o quinto. Não é? Vocês sabem que 65% da eficácia da nossa comunicação não está naquilo que nós dizemos, está naquilo que nós deixamos transparecer com o nosso rosto, não é? Nós nos comunicamos mais com aquilo que nós deixamos transparecer com o rosto, né? A pessoa está criticando você, você está... Você está até o fim, né? Até o fim de quê? Né? De vez em quando o olho esquerdo vai para a direita e o olho direito vai para a esquerda, lá andando no espaço sideral. Dizemos mais não fazendo assim, ó, né? Do que dizendo não. Né? Adolescente tem um pouco dessa linguagem, né? Parece que está mascando chiclete. Fique até o fim, respeitosamente. Lembre-se, o foco não está em quem está criticando, o foco está naquilo que ele está dizendo ou ela está dizendo. Fique até o fim, ouça tudo. Certifique-se que a pessoa não tem mais nada a dizer sobre aquele assunto. Se você está inseguro em falar alguma coisa, não fale. Fale para a pessoa. Isso é uma maneira respeitosa de você considerar a dignidade do outro. Fale para a pessoa, fulano, eu pensarei a respeito disso e voltaremos a conversar. Você não disse absolutamente nada, mas você disse tudo. Você teve a pessoa em honra e em estima e você considerou o que ela disse. E não tenha a menor dúvida, Deus trabalhará o que ela disse no seu coração. Já tive oportunidades na minha vida em que eu estava ouvindo e aqui dentro o coração de juiz já borbulhando, né? já fazendo os julgamentos, né? Já metralhando argumento por argumento, fazendo silogismo. Né? Perfeito, como você é bom. Não é? Nada tá servindo para mim. Não é isso? Mas quando aquela pessoa terminou de falar,
a última réstia de palavra. Gente, eu podia ter ficado sem aquilo. A última réstia de palavra, a última sentença dela, foi como com uma espada entrando por dentro de mim. Deus, eu levei um fim de semana inteiro pensando naquilo. E na segunda-feira eu tive que levantar a bandeira branca e dizer, não é que tem razão? Não é que eu sou isso mesmo? Né? Não é que eu sou isso mesmo? Eu sou isso. Misericórdia, eu sou isso. Fique até o fim. Permaneça. Não vire as costas. Não vá embora. Não desdenhe. Não se ache superior. Não entenda que a pessoa não sabe usar as palavras. Não entenda que os argumentos são frágeis. Não entenda que a pessoa não tem cultura ou não conhece tanto quanto você. Fique até o fim. Eu tenho quase 45 anos de convertido, acho que até um pouco mais. E antes que você levante aí o no coração, acho que já não deu tempo. Eu digo isso para minha própria vergonha, porque com mais de 45 anos de convertido, meu coração devia ser bem menos errante do que ele é ainda hoje. Mas o ponto não é esse. Eu tenho quase 45 anos ou mais, acho que mais, de convertido. E houve algumas mensagens que eu trago no coração até o dia de hoje. No topo dessa lista de grandes mensagens que eu ouvi até hoje, a primeira delas foi de um homem chamado Sr. Paulinho. E eu vou contar um pouco do contexto. Fazia parte de uma igreja de 300 membros, mais ou menos. Estourou um escândalo que envolveu o pastor e a família. De repente o pastor tirou férias. E pernas para que te quero. Esse foi o ambiente perfeito para os donos da igreja, cada um querer cotizar a igreja e tomar seu espaço. A igreja sofreu naqueles dias. Divisões, contendas, fofocas. Um belo domingo de manhã, indo para o culto, sentei-me lá. E quando eu vi o irmão Paulinho subindo para o púlpito, eu pensei comigo mesmo, acabou mesmo. É o fim dessa igreja. Irmão Paulinho, ele era um motorista de Kombi de pré-escolar. E nas horas vagas ele fazia carreto com a Kombi dele. Esse era o ganha-pão dele e a esposa auxiliava a economia doméstica como costureira. Se você pedisse para o irmão Paulinho assinar o nome dele num papel aqui, ele seguramente levaria próximo de 1 minuto para desenhar o nome. Semi-analfabeto, ou quase que analfabeto. O irmão Paulinho pregou sobre o texto de 1 Coríntios 13, quando diz assim, quando eu era menino, agia como menino, sentia como menino, agora que eu cresci, deixei as coisas de menino. Esse foi o texto usado pelo irmão Paulinho. Eu tenho na minha mente até hoje determinadas colocações que ele fez de púlpito. Uma mensagem de 25, 30 minutos. No final ele pediu para que todo mundo abaixasse a cabeça. E eu abaixei minha cabeça e dali a alguns instantes eu comecei a ver umas fungações no templo. Aí eu não aguentei, né? Abri os olhos, várias pessoas assoando os narizes, grupos daqueles que eram antes antagônicos se formando em alguns lugares do templo, se abraçando, chorando, pessoas confessando pecados, pessoas pedindo reconciliação. Ele pregou 25 a 30 minutos.
uma pessoa iletrada, que às vezes precisava da ajuda da esposa para entender certos termos da Bíblia. Mas foi a mensagem dele que costurou a igreja. Fique até o fim. E aproveite tudo que está sendo dito. Depois, pegue o que foi dito, coloque no padrão bíblico e examine-se a si. E se a pessoa que fez a crítica e repreensão tem razão, tenha a humildade de ir até ela e agradecer pelo amor corajoso dela com a sua vida. Vamos recapitular? Não existe maior crítico da sua vida do que a cruz de Cristo. Olhe para ela. Segundo, desenvolva um coração ensinável. Terceiro, entendi tudo. Continuei entendendo tudo. Preste atenção na crítica e não em quem está criticando. Quarto, entenda que a crítica é um sinal de honra e de bênção do Pai para a sua vida. Lembra da história do meu amigo Davi, que eu contei aulas atrás? Lembram dele? Quarto, fique até o fim. Mas nem para levantar para pegar um cafezinho, nem para levantar para pegar um cafezinho. Olho no olho, fique até o fim. E procure entender tudo que aquela pessoa disse. Esses 5 princípios bíblicos práticos ajudarão você e a mim a lidarmos com essas situações. Amém? Meus queridos, eu termino a aula aqui. Estes 8 encontros, o nosso curso, né? O desejo do meu coração é que, de alguma forma, Deus tenha feito algo no coração de vocês, assim como a passar do tempo fez no meu coração. Foi um prazer grande ter todos vocês aqui, todos esses domingos. Alguém tem alguma dúvida, quer alguma colocação, quer fazer alguma ponderação? Está por ordem. Tem situações aí, eu não sei se crítica aí, algumas das coisas que você colocou, eu creio que ela se aplica mais naquele quadro que você pintou, da pessoa fazendo a crítica, se alguém próximo que quer o seu bem, certo? Mas tem situações também onde a crítica que chega para você, chega com uma crítica, é mais também uma maledicência. Eu vejo muitas aplicações desses 5 pontos para isso. Mas, por exemplo, você pode ter focado na mensagem e descartar a mensagem. Você pode uma maledicência que não procede. Você podia comentar alguma coisa? Sim, perfeito. Foi muito propício o que você colocou. E quando eu percebo que a crítica, depois de todos esses passos, quando eu percebo que a crítica ela está travestida de maledicência, eu creio que é isso que você levantou, não é isso? Entenderam? Quando ela está travestida de maledicência, algo que eu possa fazer? Sim. Primeiro, não propague a maledicência. Ok? Guarde com você o que foi dito. Tá certo? Em muitas situações, o silêncio é a melhor resposta. Guarde o que foi dito. Se você achar conveniente e conseguir descortinar que a pessoa está de boa fé com uma informação errada a seu respeito, vale considerar você depois sentar com essa pessoa e conversar. Ok? Porque a pessoa pode incautamente, ter comprado algo que foi vendido falsamente. Tá certo? Considere isso, procure a pessoa e procure explicar a situação.
ou procura explicar aquilo que ela usou como argumento para criticar você. Se você entender que não é essa a hipótese, e que passando lá pelo padrão e fazendo um autoexame rigoroso, e vou mais além, um autoexame rigoroso não deve se contentar com você mesmo. Bem bacana a sua pergunta. Não deve se contentar com você mesmo. Se você fez o autoexame e percebeu, não, isso está errado, não é assim, eu não sou assim, ou eu não faço assim, dê um passo adiante. Procure uma pessoa que você reconheça como madura espiritualmente, que seja de sua confiança, e submeta-se à opinião dela. Fala assim, fulano, foi colocado isso a meu respeito. O que você acha? Se a pessoa disser, não, eu acho que não tem a ver, você não age assim, você não é assim, fechou o ciclo. Ok? Não retruque, não revide, silêncio. Se você entender que a pessoa possa estar de boa fé, vá até ela e esclareça. Mas faça um autoexame. Num curso de liderança, não de igreja, mas um curso de liderança, tempos atrás, um dos palestrantes disse algo muito interessante. Ele falou que o primeiro objetivo de um líder, de um verdadeiro líder, é tornar-se desnecessário. O primeiro grande objetivo de um verdadeiro líder é tornar-se desnecessário. O que ele quis dizer com isso? Que ele liderou de tal forma ensinando os outros que os outros já, para ele, não há necessidade de acompanhamento. Segundo ponto, para que um líder chegue a isso, é necessário que, às vezes, ele pegue alguns dos liderados que sejam pessoas sérias, comprometidas e maduras e pergunte a elas, como eu estou liderando? Como eu estou agindo nessa área? O que você acha? Percebe? Então, se você entendeu que houve uma maledicência, há meios de você tratar disso. Ok? Isso não quer dizer que eu estou dando as duas possibilidades. Fique em silêncio, morre o assunto, ou trate desse assunto se você entender que há alguns parâmetros seguros para você trazer a pessoa à informação correta, ou mesmo para você repreender um pecado daquela pessoa. Entenderam? Respondido? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Se não, dou por encerrado o nosso curso.